Continuando o 7º capítulo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida, obedientes a impulsos de longas meditações, oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplo dos nossos vigilantes e instrutores, organizamos uma associação de classe no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, às quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos, contaminada de duros percalços, mas se nos apresentou a vultuosa empresa. E não fossem os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspirava, certamente não teríamos quaisquer resultados satisfatórios. De início, quisemos nos tornar vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos através de testemunhos francos e minuciosos que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quisemos ter relações amistosas e sérias com eles, confabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano, porque tendia a adverti-lo do perigo desconhecido que o suicídio representava para a sociedade terrena. Porém, raros aqueles que consentiram em aceitar nossas tão sinceras efusões. E mesmo assim, quase todos estranhos para nós, mesmo fora de Portugal. No entanto, comumente sucedia que após grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o desejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas em torno de médiuns ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além-túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta de pureza do estilo que nos foi habitual, como se não estivéssemos a vencer exaustivas dificuldades apresentadas não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente os cerca. Negavam-se a nos dar crédito e nos repeliam ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam, de zombarias e chacotas ofensivas, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos e indesejáveis do astral, nos acusando de mistificadores e mal-intencionados. Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida para além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade o ajudar os incautos a se precaverem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem nos interrogar sobre assuntos subalternos que só a eles próprios diziam respeito e interessavam, os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosas muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório
no severo livro da consciência. Assim, nos encontrávamos em luta para a consecução desse anseio, quando nos assaltou o desejo ardente de nos transportarmos para o Brasil. Sabíamos ser o país irmão, campo vasto e fácil para os exercícios que trazíamos em mira, certamente muito menos preconceituoso do que o deparado em nossa pátria. Repercutia ainda em nossas lembranças a formosa reunião a que assistimos certa noite no interior de Minas Gerais, onde fomos levados em falange por nossos desvelados educadores do Instituto e quisemos agora experimentar falar com os brasileiros para ver se conseguiríamos algo de mais positivo. Porém, como fazer para chegarmos até lá? Foram ainda aqueles incansáveis legionários que acudiram aos veementes brados de socorro, dirigidos por nossas mentes ansiosas, unidas em prece à caridade sublime, de que eram dignos representantes. Nos encaminharam ao local desejado, nos transportando facilmente sob sua proteção, nos felicitando com novas instruções em asilo seguro, sobre a proteção do qual estaríamos a coberto de surpresas desagradáveis. Tratava-se de benemérita instituição registrada no mundo espiritual como depositária de inspirações superiores, a servir de padrão para as demais que se quisessem expandir em terras de Santa Cruz. Dedicando-se aos estudos e práticas de doutrinas secretas e aos feitos benemerentes próprios de verdadeiros iniciados cristãos. Iniciamos então luta árdua e exaustiva. No entanto, tentamos todos os recursos de que podíamos dispor a fim de aproveitarmos médiuns brasileiros para o digno sacrossanto projeto que tínhamos em mira. Humildes, dóceis, afáveis, amorosos, sinceros no desejo de servir, encontramos vários deles que poderiam ter se tornado sirineus. Sirineu é aquele que ajuda, né? De nossas aflições, suavizando nosso calvário de reparações e experiências. Tudo fizemos por utilizarmos suas faculdades para os trabalhos literários, com que quisemos testemunhar a Deus nosso arrependimento por infringirmos suas leis. Mas, ó tortura do idioma! Deus do céu! Por que os brasileiros, descendentes nossos, nossa raça, mesmo nosso sangue, tanto se desviaram do nosso culto pela língua pátria? E por que ao menos os homens não tratavam de se habilitar no idioma tornando universal, que a nós espíritos como a eles concedesse possibilidades de expansões brilhantes? Então, o que poderíamos produzir nos servindo de médiuns como os há em terras do Brasil? Lembrei-me certa vez das advertências de Roberto, prevenindo das dificuldades com que esbarraria para me comunicar com os homens, e reconheci que eram justas, verdadeiras. O desânimo me invadia. Profunda tristeza ameaçava renovar de sabores deprimentes, desiludindo minha alma quando, uma noite em que estávamos reunidos, tratando tristemente do que tanto nos preocupava em nosso abrigo de magna instituição brasileira, fomos surpreendidos pela visita de Fernando, cujo corpo carnal adormeceu profundamente em seu domicílio, no velho e amado Portugal, pois ia já alta a noite. Orou em nosso benefício ao se recolher, impressionado com nossas frequentes aparições em seu peregrino dom mediúnico e certamente impulsionado por inspirações caritativas do plano etéreo, não tardou a nos descobrir
a fim de piedosamente nos servir ainda uma vez, prestativo como sempre. Estabeleceu-se, então, amistosa e útil confabulação no silêncio propício da magna agremiação. Nos convidou a exercer com mais frequência o benigno dever da oração, criando através dele meios de comunicação mais diretos com nossos mentores, a fim de lhes recebermos com maior rapidez a inspiração permitida no caso, pois éramos como alunos que pusessem à prova ensinamentos já recebidos para se permitirem novas oportunidades no futuro. Reiterou oferecimentos para um intuito que trazíamos, aflitos, que nos reconheceu diante da impossibilidade que encontrávamos. Nos convenceu a continuar dizendo algo ao mundo por seu intermédio, não nos dando por vencidos diante das confusões de adversários acostumados ao hábito da crítica insana, abandonando ao nosso dispor, como sempre, suas cristalinas faculdades psíquicas, onde nos sentimos refletir como num espelho. Do seu coração generoso soube extrair conselhos e advertências, com o que aliviou nossa ansiedade de terror, que nos oprimia a ideia de um fracasso nos penosos exames a que de direito nos víamos expostos. E acrescentou comovido e sincero desejo de nos impelir à linha reta. Se em vez do que vocês vêm tentando improficuamente, procurassem meios de se tornar agentes da fraternidade legal, exercida com tanta eficiência pelo divino modelo do amor, já seriam vitoriosos, espalhando alegrias que estariam longe de manter sua alma assim turva e agitada. A caridade, meus amigos, permita-me que recorde, é a generosa redentora daqueles que se desviaram da rota delineada pela providência. Por isso mesmo, o sábio Rabi da Galileia ofereceu como ensinamento supremo à humanidade, que ele sabia divorciada da luz, por mais fácil e mais rápido caminho para a regeneração. Já é tempo de pensar com desprendimento na divina mensagem trazida por Jesus e de saturar os arcanos do ser com algumas gotas de suas essências imortais e incomparáveis, reparando o rápido gesto que os impeliu ao abismo, poderão praticá-la, ao mesmo tempo servindo a sua e a causa alheia. Nas camadas sociais terrenas, como nos invisíveis, aumentam problemas dolorosos a serem solucionados, desvarios a serem modelados, infinitas modalidades de desgraças, desventuras muito ácidas afligem a humanidade, requisitando auxílio fraterno de cada coração generoso, a fim de serem ressarcidas, consoladas. Nos hospitais, nas prisões, nas residências humildes, como na opulência dos palácios, por toda parte encontram-se mentes escurecidas pela incompreensão e pelo desespero. Os corações precipitados pelo ritmo violento de provações e de problemas insolúveis nesse século. Em qualquer recanto onde a descrença se ocultou, onde a paixão se instale e a desventura e o infortúnio se mesclem de revolta ou desânimo, onde a honra, a moral, o respeito próprio e alheio não foram consultados para a prática das ações, e onde, enfim, a vida se converteu em fonte de animalidade e egoísmo, lavra a possibilidade de uma queda nos abismos de trevas, onde se agitaram entre raivosas convulsões. Procurei encontrar tais recantos. Estão por aí,
a cada passo. Aconselhe o pecador a se deter, em nome de sua experiência, e aponte como bálsamo para as amarguras aquele mesmo que desdenhou quando homem e hoje reconhece como único bálsamo, a única força capaz de erguer a criatura da desgraça para enobrecê-la à admirável luz da conformidade nas ações dignificantes de onde sairá vitoriosa, quaisquer que sejam as decepções que a flagelem o amor de Deus. A submissão ao irrevogável, tornem-se consoladores, exercitando agenciar a beneficência, segredando sugestões animadoras e reconfortantes ao coração das mães aflitas, dos jovens desesperados pelas desilusões prematuras, das mulheres desgraçadas atiradas ao lodo, cujos infortúnios raramente encontram a compassividade alheia, as quais sofrem isoladas entre os espinhos das próprias consciências, desencorajadas de reclamarem para si também a ternura paternal de Deus, a que, como as demais criaturas, têm sacrossantos direitos. Todos estes são deveres que estão requisitando alento protetor dos corações sensíveis, bem-intencionados, quanto mais não seja com a dádiva luminosa de uma prece. Pois dê a eles, uma vez que também o recebeu de almas serviçais e ternas, quando se encontrava branindo de dor nas trevas que o surpreenderam após a tragédia em que se deixaram enredar. Conta-lhes o que sucedeu e convença-os a sofrerem todas as situações deploráveis que os deprimem, com aquela paciência e aquele valor que faltaram em vocês, a fim de que não venham a passar pelos transes dramáticos que os endoideceram além das fronteiras da vida objetiva. E quando virtualmente encontrarem médiums cujas organizações vibratórias se adaptem às suas, não se preocupem com as glórias passadas, que aureolaram o seu nome entre os humanos. Essa glória se despenhou com vocês nos oceanos do passado, que não souberam legitimamente honrar. Furtem-se ao vaidoso prazer de se identificar ao fazer seus discursos ou mensagens psicográficas através dos médiuns. Ainda que afirmando grandes verdades, não seriam tais como foram, como até agora não o têm sido. Seu nome se glorificou de singular popularidade sobre a terra, para que a terra se conforme em vê-lo retornar à sociedade filtrado pela mente humilde de médios obscuros. Portanto, preferi as manobras santificantes da caridade discreta e obscura, e bem cedo reconhecerão, através das trilhas que terão de palmilhar, as florescências de muito doces alegrias. Ouvimos com muito grado e interesse Fernando, mesmo falando em corpo astral, enquanto o corpo carnal ressonava lá em Portugal, se diria inspirado por alguém da nossa colônia saudosa, interessado em nossos êxitos. Por várias vezes, em seu fraseado vigoroso e terno ao mesmo tempo, reconhecemos as doces expressões de Teócrito, o acento paternal, singelo, amoroso do amigo distante que não nos esquecia, e as lágrimas rolaram de nossos olhos, enquanto funda saudade transportava o nosso coração. No dia seguinte, decidimos visitar hospitais, enfermos em geral, deixando para mais adiante outros empreendimentos relativos aos serviços de auxílio ao próximo que nos fosse sugerido. Éramos ao todo 30 entidades e resolvemos nos dividir em 3 grupos distintos, por imitarmos os métodos de nosso abrigo do mundo astral. Com surpresa, notamos que os pobres enfermos em seus leitos de dor
não só nos percebiam, como até naturalmente nos ouviam. A gravidade do mal que os afligia, a febre e a fadiga dos fluidos que os prendiam ao tronco do fardo carnal, se mantinham suspensos, graças à sonolência. Tanto quanto se tornou possível levarmos essas amarguradas almas enjauladas na carne, o lenitivo da nossa solidariedade, ora influindo conformidade no presente e esperança no futuro, ora procurando por todos os meios ao nosso alcance minorar as causas morais dos muitos desgostos que percebíamos duplicando seus males. Belarmino, a quem a tuberculose impeliu à deserção da vida objetiva, preferiu se dirigir aos enfermos dessa categoria, a fim de segredar sugestões de paciência, esperança e bom ânimo aos que assim apagavam débitos embaraçosos de antigas existências ou consequências desastrosas e desatinos do próprio presente. Eu, que fui paupérrimo, que preferi me desobrigar do dever de arrastar a vida até final, pelas ruinosas estradas da cegueira, dando-me a aventura endiabrada de um suicídio, fui levado pelo remorso a procurar nos hospitais não só aqueles que iam cegando a despeito de todos os recursos, mas também pelas ruas, pelas estradas, pobres cegos e miseráveis, para lhes servir de conselheiro, murmurando aos seus pensamentos como as dificuldades me permitiram o grande consolo da moral radiosa por minha entrevista ao contacto de eminentes amigos que haviam me assistido e confortado no estágio hospitalar onde favores do Senhor Supremo me asilaram. E muitas vezes compreendi que obtinha êxitos, que corações marcados pelo desânimo e pela desolação se reanimavam aos meus sinceros e ardentes estímulos telepáticos. João de Azevedo, o desgraçado que se aviltou nas trevas de inomináveis consequências espirituais, escravizando-se ao vício do jogo, que tudo sacrificou ao abominável domínio das cartas e da roleta, fortuna, saúde, dignidade, honra e até a própria vida, como a paz espiritual, voltou angustiado e oprimido aos antros em que se prejudicou, a fim de sugerir advertências e conselhos prudentes a pobres dominados, como ele o foi, pelo letal arrastamento, tudo tentando, no intuito de afastar do abismo, ao menos um só daqueles infelizes, suplicando forças ao alto, ajuda dos mentores que ele sabia dedicados à ação de desviar do suicídio imprudentes que se deixam rodear de 1000 possibilidades desastrosas. Porém, os testemunhos dos desventurados Mário Sobral era mais rude ainda. Ulcerada pelos hábitos do passado, sua mentalidade o arrastava para os bordéis, apesar do sincero arrependimento pelo qual se via possuído. Reparações dificultosas para um espírito exigia dele atividades heróicas que frequentemente o levavam à violência de sofrimentos indizíveis, provocando lágrimas escaldantes. Víamos, querendo demover desesperadamente a juventude inconsequente da obstinação nos maus princípios a que ia se escravizando, narrando a uns e outros, através de discursos em locais inadequados, as próprias desventuras no que não era absolutamente acatado, porque nos antros onde a perversão tem mantido seu império letal, as instituições do além-túmulo não se fazem sentidas,
porque as excitações dos sentimentos animalizados, viciados por tóxicos materiais como psíquicos, de repulsiva inferioridade, se tornam barreiras que nenhuma entidade, em suas condições, será capaz de remover a fim de se fazer compreendida. Depois, estendemos tais ensaios às prisões, obtendo êxito no sombrio silêncio das celas, onde se elaboravam remorsos no trabalho da meditação, e por fim invadíamos domicílios particulares, à cata de sofredores inclinados à possibilidade de suicídio e que aceitassem nossas advertências contrárias através de sugestões benévolas. Havia casos em que o único recurso que ficava ao nosso alcance era o sugerir a ideia de uma oração e de fé nos poderes supremos, induzindo aqueles a quem nos dirigíamos, geralmente mulheres, a mais amplo devotamento à crença que possuíam. No entanto, sofríamos, porque o trabalho era demasiadamente rude, excessivamente vultoso para a nossa fraqueza de penitentes, cujo único mérito estava na sinceridade com que agíamos, na boa vontade para o trabalho reparador. Assim, foi que viajamos pelo interior do Brasil, procurando quanto possível prevenir contra a maléfica tendência observada tristemente por nossos guias no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultados inquietantes estatísticas nos casos de suicídio. Assim conhecemos as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico que, em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais, nem do seu Deus, nem do futuro, esperando sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Nas caravanas altamente instrutivas a que nos levavam, recebemos grandes lições que calaram muito profundamente em nossos corações, iluminando nossas mentes em novas e fecundas apreciações filosóficas, representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, como o grande, o boníssimo Bezerra de Menezes e o maravilhoso poeta Senhor Bittencourt Sampaio lecionavam para nós, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento, pois tínhamos ocasião de examinar com eles modalidades de desgraças e sofrimentos, aos quais, comparados àqueles que nos haviam levado ao desespero, não se apresentariam senão como mentiras próprias de boêmios piegas. No entanto, nordestinos, amazônicos e mesmo nativos no centro não civilizado do país suportavam tudo resignadamente, até mesmo a indiferença de seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Entretanto, víamos com desgosto que Mário Sobral se distanciava pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido, único, aliás, para que se sentia impulsionado, o retorno imediato à encarnação, para resgate pesados, em meio familiar afinado com seu estado mental. Mário frequentemente não atendia ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas esclarecedoras presididas pelos assistentes. Faltava às expedições piedosas de visita aos sofredores, esquecendo deveres sagrados que conviria
cumprisse a bem da própria reabilitação. Poderia dizer que, ao contato da sociedade terrena, se deixava brutalizar pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Sentia-se arrastado para os locais degradantes que fizeram suas preferências de antes e, a pretexto de tentar converter transviados e inconscientes à moderação dos costumes, se comprometia muito diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que, em torno dele, pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Já foi piedosamente advertido várias vezes por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo dos perigos daquela predileção para exercer atividades reparadoras. Porém, infelizmente, a paixão por Eulina, que o desgraçou na terra e perturbou no invisível, o unia ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar prematuramente reerguer o ladaçal dos vícios, outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Nosso estágio na Terra era como um exame para a ascendência a novos cursos. Tínhamos liberdade de ação, embora não estivéssemos ao desamparo, e fosse muito relativa à liberdade com que contávamos. Nós vínhamos obtendo aprovação nos exames, porém, Mário incidia nas causas passíveis de reprovação. E assim terminamos o capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.